A nossa conversa hoje vai ser sobre os primeiros cuidados com a bezerra recém-nascida. A importância desses animais na fase de cria, eles são, na verdade, as futuras vacas de leite do rebanho. Então, é importante que sejam bem criadas e bem manejadas. Esses animais devem ser olhados como um investimento e não como um prejuízo, porque são animais que dependem do leite. Então, os principais objetivos dessa fase é reduzir a taxa de mortalidade, reduzir o custo de produção e obter animais saudáveis. Na verdade, os cuidados com a bezerra, eles começam antes dela nascer, com as vacas gestantes. E aí existem dois pontos importantes que precisam ser ressaltados. É a secagem 60 dias antes do parto, que permite o descanso da glândula mamária, com maior quantidade e qualidade do colostro e uma maior produção de leite da lactação que se inicia. Um outro ponto importante é no final da gestação, justamente nos 3 últimos meses, quando se dá o maior crescimento da bezerra. Nesse período, as vacas devem sempre ganhar peso. E um outro manejo muito importante é a adoção do pasto maternidade no pré-parto. O pasto maternidade nada mais é do que uma área, um piquete pequeno, próximo ao curral, com água, com sombra, onde as gestantes bem próximas ao parto serão transferidas em torno de 30 dias antes do parto. Esse piquete permite que qualquer pessoa que passe possa observar as vacas gestantes e aí socorrer caso haja necessidade. Esse manejo ele ajuda a reduzir muito a taxa de mortalidade tanto de vacas quanto de bezerros. Após o parto, se foi tudo normal, se a bezerra nasceu sozinha, não é necessário fazer nada. A vaca faz todo o trabalho com a sua bezerra. Ela lambe, ela seca, ela estimula a respiração da bezerra. A gente só tem apenas que observar. Se houver algum problema, aí é necessário chamar um médico veterinário para interferir, né? Às vezes, apenas puxar o bezerro já resolve o problema, mas isso só se houver necessidade. Se tudo ocorreu bem, em torno de 30 a 40 minutos após o parto, a bezerra vai tentar levantar para mamar o primeiro colostro, que é quem vai garantir a sobrevivência dela no início da sua vida. O colostro é importantíssimo e, caso contrário, se ela não conseguir levantar por algum problema, a gente precisa ter certeza que ela mamou o primeiro colostro o mais rápido possível após o nascimento ou até no máximo 6 horas. É esse colostro que vai garantir a sobrevivência dela no início da sua vida, protegendo contra as doenças que ela vai estar sujeita. Outros manejos importantes é a cura do umbigo, mais rápido possível após o nascimento, com uma solução de iodo. Normalmente não é necessário amarrar, cortar, somente se o cordão estiver arrastando no chão. O umbigo é uma porta de entrada para várias doenças que a bezerra vai estar sujeita aí no início da sua vida. Um outro manejo também que deve ser feito é a identificação com brincos ou tatuagens. Esse manejo zootécnico é muito importante porque permite acompanhar essa bezerra do nascimento até a sua saída do rebanho. Outro manejo também que é importante fazer é a descórnea dos animais até 10 dias de idade e a pesagem, né? A primeira pesagem é importantíssima porque é esse peso que vai balizar todo o crescimento da bezerra. Então, peso ao nascimento, ao nascer, peso aos 2 meses, aos 6 meses, a 1 ano e aos 2 anos de idade. São pesos importantes, são períodos chaves na vida da bezerra que permite a gente saber se ela está indo bem ou não.
A mão de obra ela está diretamente relacionada com as taxas de mortalidade e morbidade das bezerras. Então, o bom tratador é aquele que fala assim, olha, tem uma bezerra ali que eu acho que ela vai ficar doente. O maltratador é aquele que fala, tem uma bezerra ali caída. Normalmente, quando ele fala assim, já é tarde demais. Dificilmente você consegue recuperar uma bezerra que já está caída. Então, o bom tratador, ele precisa ter olho clínico. Ele sabe, pelo olhar da bezerra, se ela está bem ou não. Existem alguns sinais de alerta que a bezerra manda para a gente para dizer se ela está bem. Por exemplo, falta de apetite é um sinal de muita preocupação. A bezerra não quis mamar, tem que verificar o que está acontecendo, porque não é normal. Normalmente, quando o tratador chega com leite, ela já se agita, ela levanta, ela abana a cauda, ela fica ansiosa para mamar. Fezes líquidas pode ser sinal de diarreias, fezes secas pode ser um sinal de desidratação, respirações aceleradas não é normal, né? Existem algumas doenças que provocam isso, por exemplo, a tristeza parasitária bovina, né? Transmitida pelos carrapatos. O focinho seco não é um bom sinal, o ideal é um focinho quente e úmido. E a presença de caroços, machucados, isso é fácil de identificar. O tratador, quando estiver dando leite para a bezerra ou fazendo algum manejo, ele pode, passando a mão pelo corpo da bezerra, identificar esses machucados, esses caroços. Ele deve sempre passar a mão atrás das orelhas, porque elas também adoram isso. É uma maneira dele se comunicar com os animais. Uma dica importante, as 3 primeiras semanas são as mais críticas para as bezerras, né? Isso significa o quê? Atenção redobrada, cuidado redobrado nesse período. Passaram-se as 3 semanas, a gente pode até respirar aliviado, mas não pode relaxar com o manejo das bezerras, né? Instalações, existem diferentes tipos de instalações para bezerros. Os bezerreiros convencionais, os abrigos individuais, construídos com diferentes materiais, com sapê, com telha, com bambu. Existem aqueles mais sofisticados, com que já no mercado já existe. Enfim, não importa, seja qual for o tipo de instalação, 4 pontos têm que ser levados em consideração. Ventilação adequada, porque reduz a transmissão de doenças. Individualidade significa animais separados, pelo menos nos primeiros 2 meses, para reduzir a transmissão de doenças. Conforto significa ambiente seco e limpo. Bezerro detesta a umidade, ele tem dificuldade de regular sua temperatura corporal. E uma maneira fácil de identificar se a instalação está adequada ou não é pelo cheiro de amônia, né? Se o cheiro de amônia estiver muito forte na instalação, aquele manejo não está adequado para as bezerras. Está faltando higiene ali. E economia, principalmente de mão de obra. As instalações para bezerros têm que ser simples, práticas, fáceis de limpar, fáceis de manejar. O tratador passando, ele já identifica, ele olha bezerra por bezerra e sabe se tem algum problema, não precisa abrir porta, fechar porta. Isso é mais trabalho para ele. As principais causas de mortalidade, existem várias, doenças, mas as 2 mais comuns são as diarreias infecciosas e a pneumonia. Todas 2 consequências da falta de higiene das instalações. E um outro ponto importante é estabelecer com o veterinário um manejo preventivo, estabelecer um calendário de vacinações, controle de endo e ectoparasitos e cumprir esse calendário. De tudo que eu falei, para mim, isso é o mais importante e resume tudo. Para as pessoas que trabalham com bezerras jovens, fica terminantemente proibido. Ordenha antes do parto, vacas parindo muito magras ou muito gordas, piquetes sujos, encharcados com lama, colostro com sangue ou de vacas com mamite.
deixar a desinfecção do umbigo para o dia seguinte, bezerras sem assistência, falta de higiene, pressa e maus tratos aos animais. Porque no final o que nós queremos são animais saudáveis, bem manejados, bem criados e prontos para entrar em reprodução quando atingirem o peso de 330 quilos aos 2 anos de idade, para rebanhos mestiços. Meu nome é Rosane Fajardo, sou pesquisadora da Pesagro Rio, trabalho no Centro Estadual de Pesquisa em Agropecuária Orgânica, localizado em Seropédica, e o meu contato é rosanefajardo@gmail.com.